Então, boa noite, vamos começar a nossa gravação. Hoje que é terça-feira, né? Nossas webs são às segundas, mas hoje a gente fez ela na terça, dia 14 de setembro, e a gente está na Mercadológica 2. Então, bem-vindo, estou aqui com a Débora e com a Thalita, que já estão me acompanhando. Vou pôr aqui a tela para apresentar, para a gente poder dar continuidade à nossa discussão sobre informação de marketing. Já falamos na aula passada, não tem como a gente tomar... Eu parei a apresentação. Parei a apresentação? Vocês estão vendo a apresentação? Não, né? Ah, tá vendo. Tá vendo, né? Ah, então tá. Eu devo ter feito alguma coisa aqui. Como nós falamos na aula passada, gente, não tem como a gente tomar uma decisão, não tem como a gente pensar em envolver dinheiro, dedicar o nosso tempo e a nossa energia, que vale ouro, se a gente não entender um pouquinho do comportamento desse mercado. Então, assim, quando a gente fala administração mercadológica, a gente está falando justamente de levantar o maior número de dados, o maior número de informações possíveis para que a gente possa tomar uma decisão. E quando a gente fala do processo de pesquisa, que foi o último slide da última aula, a gente está falando o quê? Sobre a importância do profissional de marketing fazer pesquisas para minimizar, olha o que está escrito aqui, gente, minimizar os riscos envolvidos nos processos decisórios. O tempo todo que a gente está no mercado, o tempo todo que a gente está dentro do nosso... do mercado, tomando as decisões, querendo empreender, querendo tocar um negócio, querendo ter uma ideia, o tempo todo envolve tomadas de decisão. Quando a gente lembra dos 4 P's, que é o composto mercadológico de marketing, que vocês sabem desde da Mercadológica 1, esses 4 P's, eles são estratégicos, e eles não podem ser decididos com base no que você quer, no base do que você acha, no base do que é mais fácil. Você sempre tem que pensar que a análise de mercado, as informações sobre o mercado, o que são as informações? Sobre os clientes, sobre os concorrentes, sobre o mercado em si, no que diz respeito a aspectos econômicos, municipais. Todas essas informações, elas vão subsidiar as suas decisões de marketing. São elas que vão te ajudar a tomar decisões cada vez mais assertivas para o seu negócio. E a Tila, que é a minha cadela, veio aqui visitar a gente, né, Tila? Tudo bem, mamãe está conversando com os alunos dela. Então, vamos lá. Processo de pesquisa. Dando continuidade, então, o que é um processo de pesquisa? Gente, a mesma coisa que vocês vão fazer no TCC. Não sei se algum de vocês aqui já começou, já pensou no TCC, já pensou no que vai fazer, mas é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente fala de pesquisa de marketing, a gente está falando de estudar o mercado. É o que diferencia, por exemplo, da pesquisa científica. Não que a metodologia de mercado seja diferente da científica. Existem muitas similaridades e algumas diferenças, tá? Mas quando a gente fala do processo de pesquisa, é um projeto de pesquisa, ele tem início com uma solicitação formal. Isso é muito interessante. Esses tempos uma empresa me chamou, que ela queria me pedir uma pesquisa de marketing. Ela falou que ela queria, eu acho que eu até comentei na aula passada, ela queria me solicitar uma pesquisa de marketing, tranquilo. E eu perguntei, tá, mas o que você quer com essa pesquisa? Qual decisão você quer tomar, né? Tipo, qual que é o objetivo dessa pesquisa? A pessoa falou, então não sei, queria uma pesquisa para, sei lá, me ajudar. Ajudar, não sei. Gente, não tem como você fazer uma pesquisa sem que você tenha um objetivo. Sem que você tenha um alvo, sem que você quer verificar o porquê da queda das suas vendas, você quer verificar o que seu consumidor pensa sobre algum item. Qual que é o objetivo desse processo de pesquisa? Porque, gente, igual Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, meus queridos. E aí não vai, você não consegue ter um dado, você não consegue transformar os dados numa informação, né? Então, olha só, o que é um processo de pesquisa? É um projeto de pesquisa, ele tem início com uma solicitação formal, em que o solicitante resume o problema existente e especifica o alvo da pesquisa. Olha, percebam bem, quem vai solicitar, ela vai resumir o problema que está acontecendo, porque a pessoa que vai solicitar a pesquisa, muitas das vezes, ela não entende de pesquisa. E não tem que entender. O profissional de marketing é que tem que entender. Então, ele não entende da pesquisa. Então, o que ele faz?
Ele relata o problema que ele está vivendo com você, para que você possa entender quais as informações que ele precisa, né? Então, ele fala em que o solicitante resume o problema existente e especifica o alvo da pesquisa, suas dimensões temporais e geográficas, prazo, né, para entrega dos resultados, grau de exatidão desejado. Quanto mais exatidão, se vocês forem pensar em TCC, quando você tem uma amostra, você quer pesquisar uma população, por exemplo, uma cidade, ela tem um custo. Pesquisar um bairro tem outro custo, certo? Porque envolve um número de pesquisadores, um número de respondentes menor. Então, tudo isso são coisas que tem que ser levado em consideração. E quando a gente fala de necessidades das pesquisas em marketing, a gente está falando de 3 pontos específicos. Primeiro, eu preciso entender que eu posso querer descrever esse mercado. Vamos supor que eu queira abrir uma hamburgueria em Nova Mutum. Então, como que é o mercado de hamburguerias em Nova Mutum? Quem são as hamburguerias existentes? Isso é o mercado, né? Que são a minha concorrência. Qual o preço que eles operacionalizam? Qual o diferencial de mercado que cada um deles tem? Né? Quem substitui produtos substitutivos? Quem substitui hoje as hamburguerias artesanais? Quais são os outros estabelecimentos que também vendem hambúrguer, que também vão competir com esse tipo de lanche, entendeu? Então, tudo isso são coisas que você vai tentar buscar ao descrever o mercado. Segundo item, monitorar as mudanças do mercado. Então, tá, você já está no mercado, você já tem uma hamburgueria, só que você quer ver sempre quais as mudanças existiram. Você abriu uma hamburgueria há 5 anos atrás, e agora você quer saber quais mudanças aconteceram. Abriram novos concorrentes, como esses concorrentes estão posicionados, teve alguma coisa que as pessoas mudou o comportamento de consumo em alguma forma, por exemplo, a quantidade de aplicativos, você tem um aplicativo próprio, você não tem. Quais foram as mudanças que aconteceram no mercado que podem influenciar, estejam influenciando as suas vendas? Essa é uma segunda necessidade para uma pesquisa de marketing. E terceiro objetivo, terceira necessidade que acaba sendo solicitada para uma pesquisa de marketing, essas são as principais, né? É decidir as atitudes que devem ser tomadas e avaliadas. Então, por exemplo, você tentar entender como esse mercado está se comportando, para você ajudar essa pessoa a tomar alguma decisão quanto a alguma. Ela vai abrir uma filial, ou ela está querendo lançar um novo produto. Então, você quer ajudar ela a decidir sobre novas atitudes e como que vai avaliar essa atitude dentro do mercado. Então, 3 principais necessidades. Descrever o mercado, principalmente quando você está entrando, né, num novo entrante. Segundo, monitorar as mudanças quando você já está nele. E terceiro, te ajudar a tomar alguma decisão dentro do seu negócio, tá? Essas são as principais decisões das necessidades de marketing quando a gente vai solicitar uma pesquisa. Quando a gente pensa na palavra inteligência de marketing, gente, o que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente é que ela vai saber tomar alguma decisão. Você fala, nossa, fulano é tão inteligente. Por que fulano é inteligente? Porque geralmente você vai confiar no que ele está dizendo, porque ele sabe o que ele está fazendo. Né? Isso que a gente considera uma pessoa inteligente, que ela tem as informações, ela entende daquele assunto. Então, quando a gente fala de inteligência de marketing, a gente está falando de informações sobre as alterações no ambiente de marketing. A pessoa, ela entende essas alterações, ela entende como o mercado tem se comportado, né? Então, quando a gente fala da inteligência de marketing, são dados que te subsidiam, são dados que chegam até você, que vão te ajudar a tomar determinadas decisões dentro do seu mercado, tá? Então, isso é o que a gente chama de inteligência de marketing. Então, podem ser colhidas tanto sistematicamente essas informações, ou seja, você pode ter algum software, você pode ter alguma sistematização dentro do seu atendimento, você pode ter uma forma de controlar suas vendas, as próprias redes sociais, você consegue fazer isso hoje com muita facilidade, né? Então, ou você vai colher essas informações sistematicamente, ou seja, diariamente, quinzenalmente, nos cadastros, a forma que você tem de sistematizar isso de uma forma contínua, ou você pode fazer isso de uma forma esporádica, então, é um acesso eventual às informações sobre a concorrência, por exemplo. Está abrindo uma concorrência nova, então você vai lá e vai fazer um levantamento daquele comportamento quando aquela concorrência abriu, naquele determinado período. E isso não é uma informação que você vai colher sempre, né? São coisas que acontecem em algum evento, acontece alguma situação que faz com que você precise coletar essas informações, tá? Então, você pode coletar essas informações da inteligência tanto sistematicamente quanto esporadicamente também. E da onde que essas informações podem vir, gente?
Essas informações, elas podem vir de qualquer lugar, né? Mas o que a gente organiza elas dentro da empresa? Então, a gente tem essas informações, elas vêm do pessoal da empresa, e aí, gente, é muito importante a gente entender que os setores de marketing, por mais que cada um esteja numa caixinha, né? Tem pessoal que está ali no financeiro, tem pessoal que está nos recursos humanos, tem pessoal que está ali na linha de frente nas vendas. É importante você entender que cada grupo de pessoas vão ter determinadas informações que elas vão coletar. Então, por exemplo, os recursos humanos, ele sabe que, por exemplo, vai ter um vendedor que vai sair de férias em determinado período. E o pessoal das vendas tem que estar preparado para isso. Quem vai cobrir essas férias? Quem vai organizar isso? Então, você vai ter um déficit ali no atendimento por conta disso? Tem como 2, 3 vendedores saírem de férias no mesmo período? Tudo isso são informações, eu estou falando de uma informação interna importante, mas tudo isso são informações que a inteligência de marketing vai ter. Então, diminuíram as vendas, as metas não foram batidas, geralmente no primeira quinzena do mês, é o mês que a gente já bate as metas, o que aconteceu que não bateu, e aí quem tem essas informações? O pessoal das vendas. Mas se o pessoal da produção, por exemplo, não tiver essa informação e ele continuar produzindo a mesma quantidade, você vai ter maior produção, maior custo e esse produto não vai ter saída. Então, quando a gente pensa de onde vêm as informações, elas vêm do pessoal dentro da empresa, mas a importância desses setores conversarem. Existe uma nova dinâmica que tem que se trabalhar nos últimos anos, que é a gestão voltada para projetos. Dentro da empresa, ao invés de você ter um setor, isso começou nas empresas de tecnologia, né? Fui para Florianópolis, conhecer um pouquinho da tecnologia de inovação, conhecer um pouquinho das empresas de inovação, e o que eles têm feito hoje, principalmente as empresas de tecnologia, de marketing digital? Você não mais tem um setor de marketing, um setor de desenvolvimento, um setor de vendas, um setor de sucesso do cliente, não. Você passa a ter equipes onde tem uma equipe multidisciplinar, pessoa que vende, a pessoa que programa, a pessoa que cuida do marketing digital, todos eles para determinado grupo de empresas. Então, aquelas empresas, ou aquele projeto específico, dependendo do tamanho da empresa, ele tem uma equipe multidisciplinar que cuida. Por que isso? Eu não tenho mais que achando o cara da TI. Não, porque o cara da TI, ele está dentro do projeto. Ele está dentro da empresa. Eu preciso falar com o cara da venda. O cara da venda senta do lado do cara que desenvolve. Então, você passa a ter uma agilidade no que diz respeito às informações de marketing, às tomadas de decisão e, consequentemente, ao sucesso desse cliente de forma muito mais assertiva. Por quê? Porque todas as informações estão concentradas no grupo. Não é setorizado, é por projeto. Então, não sei se vocês já viram essa metodologia, já conheceram alguma empresa que seja trabalhada dessa forma? Com a metodologia voltada para a gestão de projetos? Eu não. Não, Débora. Então, isso é muito legal, porque vocês veem que cada um, então, eles são direcionados a resolver os problemas daquele negócio. Isso é muito interessante. Então, as informações podem vir do pessoal da empresa, dos clientes e fornecedores. Muito importante que você consiga trazer as informações deles para dentro das tomadas de decisão. Relatórios anuais de imprensa, que também são produzidos pela organização, muitas das vezes, da imprensa, o que está acontecendo no mercado. Você vai ter uma crise agora mesmo com essa discussão toda da greve dos caminhoneiros, como isso impactar, por exemplo, nos combustíveis. A gente já teve experiências anteriores com isso. Então, tudo isso são informações que tem que interferir na sua tomada de decisão. Se você é uma empresa que depende de um fornecimento semanal e você viu que ia ter uma greve de caminhoneiros, você já tem que se antecipar nisso. Todas essas informações são os que vão subsidiar as suas tomadas de decisões internas. E, por último, de empresas especializadas, quando você vai solicitar, de fato, você tem um evento, tem uma decisão que precisa ser tomada, você precisa contratar uma empresa que te forneça dados e informação para que você tome uma decisão. Então, as informações de marketing elas podem vir de todos esses lugares. Quando a gente pensa em relatórios internos, a gente fala de relatórios que são emitidos pela empresa, usados para planejamento diário, recursos humanos, vendas, financeiro, né? E aí a gente tem fontes, contabilidade, produção, vendas, né? Análise da informação. Quando a gente pensa na análise da informação, a gente está falando o quê? Que a gente vem batendo na tecla desde o começo. Transformar dados colhidos de uma forma bruta no ambiente externo em informações para que você possa tomar uma decisão. E pode utilizar desde simples fichas de registro até sofisticados softwares estatísticos. Então,
a gente vê muitas empresas contratando softwares, subutilizando softwares, né? Ou seja, ela tem lá e usa uma parte disso. E isso, consequentemente, não te deixa ter informações. Muitos dos softwares cruzam essas informações para te darem uma informação. Isso está previsto dentro da estrutura deles. Mas muitas das vezes a gente subutiliza isso por não utilizar, por dar trabalho a abastecer, por não facilitar, né? O importante é ter as informações de forma estruturada e compreensível. Não adianta você ter um monte de dados, não adianta você ter todas essas informações de uma forma que ela não esteja facilidade, que ela tenha uma facilidade para que você tome essas decisões. Se você tem um monte de dados soltos, que não sabem qual é o objetivo, não tem o porquê, você se perde naquela tomada de decisão. E, gente, você perde dinheiro, você perde tempo. Por quê? Porque você não sistematizou essas informações. Isso é o que mais acontece, principalmente quando a gente tem uma empresa onde os setores não conversam. Então, o setor de marketing não conversa com o setor de produção, que não conversa com o setor financeiro. Então, você tem uns gaps de comunicação aí que vão interferir de forma direta no sucesso da sua empresa. Isso são coisas que a gente precisa sempre estar muito atento quando a gente fala de informação, né? E aí, quando a gente pensa na informação de marketing, eu trouxe aqui essa imagenzinha, que eu gosto dela. Então, assim, o que você faz com informação de marketing? Você faz uma análise, você faz uma comparação e até você fazer uma avaliação. Tudo isso é possível ser feito com a informação. Então, da onde vem? Da onde vem essas informações de marketing? Ela vem da pesquisa de marketing, que subsidia, né? Tem até aqui, olha, deixa eu pegar aqui uma canetinha para facilitar. Então, ó, eu tenho aqui a pesquisa de marketing que vai subsidiar essa informação de marketing. Eu tenho os dados do mercado, que muitas das vezes são a equipe de vendas que vai me fornecer. Então, por exemplo, abrir uma concorrência, a pessoa que esteve aqui, por exemplo, comprando alguma coisa, ela me deu alguma informação, que outro lugar está mais barato. O que acontece? Quem vai te dar isso, muitas das vezes, é o próprio pessoal da linha de frente da empresa. E a experiência interna, gente, a experiência que os seus próprios funcionários, os seus próprios stakeholders, quando a gente fala que são aquelas pessoas que trabalham com você, o pessoal, seus parceiros da comunidade, os seus clientes, todas as informações que eles vão te dar. Então, tudo isso é o que vai subsidiar a sua informação de marketing. Com base nisso, você vai analisar, você vai comparar e, ser possível, ter uma avaliação para que uma decisão seja tomada, né? Determinação ou avaliação dos potenciais de pesquisa de marketing. Então, assim, o que é possível ser feito dentro de uma avaliação? Você pode fazer testes de marketing. Vocês já foram num mercado onde tinha gente lhe dando um cafezinho para você provar? A Coca-Cola fez muito teste de marketing quando ela queria criar, por exemplo, a Cherry Coke, quando ela tentou colocar o Diet Coke, quando ela tenta colocar um produto no mercado. Você sempre tem esses experimentos. Então, os testes de marketing, inclusive, quem faz isso também, mas uma outra vertente, são empresas que estão produzindo novos alimentos. Então, as indústrias de alimentos, elas fazem muito teste de marketing. Por exemplo, tem uma startup que ela estava produzindo, né, alimentos com base em insetos. A proteína básica do alimento era o inseto. Só que existe uma resistência muito grande das pessoas no que diz respeito à degustação disso. Então, elas precisam fazer testes de marketing para saber como vai ser a apresentação desse produto. Esse produto tem uma aceitação? Sem a pessoa saber o que é esse produto, ela vai consumir esse produto. Qual que é o nível dela de rejeição desse produto? Então, tudo isso são testes de marketing. Então, você faz teste de marketing para aceitação, para embalagem. Você faz diferentes testes para tentar verificar como as pessoas se comportam dentro daquele empreendimento, daquele produto ou serviço que você está se propondo. Lançamentos, como eu falei, de novos produtos. A gente sempre faz testes. Hoje, com a era digital, a gente chama o consumidor de co-criador de um processo. O que é um co-criador? Ele cria junto. Então, por exemplo, quantas vezes a gente responde algum questionário, ou a gente entra numa plataforma ali para testar, e deixa aqui, se você quiser mais informações, coloque aqui o seu contato. Quantas vezes a gente se vê participando do processo de criação de um produto? Por quê? Porque a partir do momento que uma empresa hoje consegue, em tempo real, analisar a experiência desse consumidor, em tempo real ela consegue perceber a aceitação desse consumidor sobre determinado produto, ela vem se moldando. A gente pode olhar os streamings que a gente tem hoje, como a gente faz parte dessa cocriação de produto. Se você for olhar as Netflix da vida, se você for olhar a Globoplay da vida, se você for olhar as séries que estão construídas pela Netflix, por exemplo, o que a Netflix faz? Ela analisa quais são os momentos que você tem maior alta de participação, quais o tempo que as pessoas aceleram. Você sabe que tem gente que assiste série acelerada?
Pois é, tem gente que assiste série acelerada. Não tem paciência de assistir o filme. Então, o que isso significa? Eles começam a perceber qual é a parte que as pessoas não aceleram, qual é a parte que as pessoas aceleram a série para passar rápido. Então, tudo isso são as informações do usuário que são usados na pesquisa de marketing para quê? Para que ajude a co-criar o próximo. Então, se as pessoas não tiveram muito interesse em determinada parte daquela série, o que a Netflix faz? Na outra temporada, ela começa a mudar aqueles aspectos. Então, a gente co-cria, a gente participa desse processo de desenvolvimento de novos produtos hoje. Teste de aceitação de produtos modificados, a Coca fez isso uma vez, a Coca uma vez fez um teste que foi, as pessoas, sem saber que era a troca, a substituição, elas adoraram o novo produto, e a Coca tentou substituir a Coca tradicional por esse novo produto, e não foi aceito. Por quê? Nesse caso, a Coca percebeu que não era o produto, o gosto do produto, que interferia, mas o poder da marca do produto. Então, olha como tem coisas muito intangíveis que estão aí, que tem que ser consideradas nessas pesquisas de marketing. Comunicação na imagem da companhia. Então, também, como que essa imagem está comunicando, como as pessoas estão percebendo isso. E, por último, desenvolver e avaliar as campanhas de propaganda e promoção, bem como as campanhas de correspondência. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é sempre você tentar se antecipar para quando você for colocar aquela ação, aquela estratégia de verdade no mercado, que você já tem aí todas as considerações a serem feitas, tá? Informações importantes a serem obtidas quando se fala dos clientes. Quais são as informações que esses clientes podem nos fornecer, podem nos subsidiar, que vão facilitar nossas pesquisas? O que a gente busca saber quando a gente vai fazer uma pesquisa de marketing? O que a gente busca saber a respeito dos clientes? Primeiro, fatores de compra que os influenciam. E hoje, gente, existe uma teoria dentro do design e do marketing hoje, porque essas áreas conversam muito com marketing digital, que a gente chama de experiência do usuário. O que essa teoria discute? O que ela fala? Ela nada mais é do que avaliar como que é a experiência do usuário, principalmente nas plataformas de acesso, quando a gente pensa em tecnologia. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem essas informações dos clientes que vão substituir. Então, fatores de compra. Você consegue saber se a pessoa deixou o carrinho no meio, abandonou o carrinho, quais os produtos principais ela colocou no carrinho, quais são os... Vamos supor, em que momento, quais são os produtos que você entrou para olhar a descrição, quais são os produtos que você passou reto. Tudo isso são dados que hoje, através do marketing digital, você consegue subsidiar a pessoa que está avaliando o comportamento do usuário. Então, a gente monta uma jornada de compra desse cliente para entender, por exemplo, os fatores que podem estar influenciando em cada etapa dessa jornada. E é muito interessante. E tudo isso tem a ver com o quê? Entender o comportamento e os fatores que influenciam esses consumidores. Como eles veem a empresa e seus concorrentes, Isso é uma outra fonte de informação que é importante. O que eles acham de novos produtos? Qual a abordagem deles sobre os novos produtos? Então, essas são informações que os clientes podem nos fornecer. São clientes que já são consumidores do seu produto, como às vezes são clientes potenciais, que não compram de você ainda, mas já compram de uma outra concorrência que podem vir a comprar de você também. E a gente tem os tipos de dados. O primeiro dado que a gente tem é um dado de mercado. Como a gente já falou, gente, a gente está no mercado, Nós estamos investindo o nosso tempo, nós estamos investindo o nosso negócio, o nosso dinheiro nesse mercado. Eu preciso entender desse mercado. Não tem como eu querer abrir uma hamburgueria sem eu entender um pouquinho desse mercado de hambúrguer, sem eu entender um pouquinho do funcionamento, sem eu pesquisar um pouco sobre essa segmentação, pesquisar um pouco sobre a minha concorrência, o que tem no mercado acontecendo sobre isso, qual o tipo de armazenagem dessa carne. Eu preciso entender desse mercado, tá? E quais são os tipos de dados que eu tento levantar para entender um pouquinho mais do meu mercado? Tamanho e segmentação. Primeiro, por que tamanho e segmentação? Gente, vamos supor que você queira abrir um restaurante de comida indiana. Indiana maravilhosa em Nova Mutum. Ótimo. Quantos % das pessoas na sua pesquisa sabem o que é uma comida indiana? Já comeram uma comida indiana? Se tem uma porcentagem. Quantas estão dispostas a provar essa comida indiana? Se no final você chegar à conclusão que a quantidade de pessoas que gosta da comida indiana não é uma quantidade de pessoas que vai consumir
semanalmente o seu produto, ou mensalmente o seu produto, para manter sua porta aberta, não vale a pena você abrir um restaurante indiano, porque o tamanho e a segmentação desse mercado não te permitem uma cidade muito pequena. Por que grandes franquias, elas têm número mínimo, por exemplo, de habitantes para serem implantadas? Justamente por conta do risco do tamanho da segmentação desse mercado, né? Então, quando você imaginar, tem a franquia X que ela só se instala em cidades com mais de 50 mil habitantes. Por quê? Porque é uma tentativa de minimizar o insucesso daquela franquia, justamente por causa do tamanho da segmentação desse mercado, tá? Características desse mercado, principais clientes, fornecedores, produtos vendidos. Olha que interessante, como é a visão do empreendedor. Eu fui levar minha sogra ali na casa do artesão, porque ela é artesã, tá, né, mudou para cá, e ela está querendo levar os produtos dela para serem vendidos lá. O que minha sogra, a primeira coisa que ela falou, qual tipo de produto você produz, né? Porque o artesão tem que ser manual, você não pode bordar uma toalha na máquina e colocar lá para ser vendido. São produtos artesanalmente feitos mesmo. Aí minha sogra perguntou para a moça, não sei o que vende mais. Gente, minha sogra lá no 12, por que vende mais? Porque ela faz tudo ligado a tecido, a patchwork, ela faz tudo, então ela queria saber o que vende mais para poder produzir. Então, o que é? Exatamente essa visão de o que eu preciso produzir, né? Então, assim, características, quais são os principais produtos vendidos, para você entender quais são o seu carro-chefe da sua empresa. Situação, é um mercado novo? É um mercado que está abrindo agora? É um mercado maduro? Já é um mercado saturado? Por que isso é importante? Se é um mercado novo, eu vou estar aí, qual que é a vantagem? Eu tenho um universo para explorar. Qual que é a desvantagem? Eu não tenho aí ainda grandes balizadores para me dizerem o sucesso desse negócio. É diferente de quando você entra no mercado maduro, ou seja, um mercado que já está consolidado, já tem algumas concorrências que estão estabelecidas, e você entra com um diferencial para se estabelecer, certo? Mas já existe um mercado ali. E saturado, gente, para você entrar no mercado saturado, pode-se entrar? Pode, mas você tem que entrar com uma estratégia de diferenciação e de posicionamento muito forte, para conseguir ganhar uma fatia de mercado que hoje já está sendo suprida pelas pessoas que estão ali, né? E não é todo mercado saturado que vale a pena você investir, né? Tem que ser muito bem estudado. Outro tipo de dado que é importante é desempenho das empresas, ou seja, das outras, em relação ao mercado como um todo, em relação umas às outras. Como que é essa relação de concorrência e fatia de mercado que hoje é atendido por essas empresas que estão já no mercado antes de você entrar? Também tem que ser canais de distribuição, identificação. Quais são as possibilidades de distribuição do seu produto? É uma loja online, o seu produto vai ser vendido não só na sua loja, mas o seu produto, por exemplo, você trabalha com congelado, você vai vender em padarias, onde você vai vender, onde você vai distribuir o seu produto? Porque nem sempre você vai ter um produto e vai ter um ponto de venda próprio. São outras estratégias. Métodos de comunicação. Como você vai comunicar? Como você vai informar esse consumidor da existência do seu produto? Como que a sua concorrência hoje faz isso? O que é mais assertivo? Qual delas você vai poder adotar? Financeiras, impostos, taxas, restrições, importações, autorizações, todas essas são informações que você precisa ter antes de abrir um negócio. Então, essas são as informações de mercado que você, enquanto empreendedor, enquanto empresário, precisa ter. Legais e desenvolvimento. Legais, quando existe alguma legislação sobre essa, uma patente, existe alguma legislação relativa a esses agentes, marcas registradas, direitos autorais, proteção de propriedade intelectual, tudo isso tem que ser pensado. Desenvolvimentos, mudanças de mercado, produtos, legislação. Você precisa estar atento às mudanças que podem acontecer no desenvolvimento desse mercado. Isso tudo, gente, que a gente falou, são informações referentes ao mercado, tá? O que é o mercado? Concorrência, clientes, né? Agora, quais são as informações que eu preciso ter em relação ao produto? O que eu preciso buscar de informação sobre o meu produto? Clientes potenciais, ou seja, quem pode vir a comprar de você, mas que ainda não compra, ou você ainda não existe. Quem são, onde são, líderes de mercado, concorrentes, tudo a respeito desses clientes que podem comprar de você. Empresa, como que é a relação dessas pessoas em relação à empresa? Satisfação dos clientes, necessidade de aperfeiçoamento de produto, potencial de novos produtos, percepção de mercado. Concorrentes, né? Quem, comparação, tamanho, localização, tudo isso são informações que são importantes que você tem a respeito do produto. E aí, gente, agora a gente vai entrar
na outra parte, quando a gente discute informação de marketing. Quando a gente pensa em informação de marketing, a gente tem que pensar que a gente tem todos esses dados que a gente falou até agora, que são a compreensão do mercado tradicional, já é a teoria básica do marketing, ou seja, eu preciso entender esse mercado, eu preciso entender essa concorrência, eu preciso entender que as informações são a base para minhas tomadas de decisão, eu preciso entender que enquanto empreendedor, enquanto empresário, enquanto idealista de um novo negócio, eu preciso entender disso. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou abrir. Tem muita gente que abre e tem uma ideia e abre. E o empreendedor, a pessoa quando ela já é empreendedora, ela meio que faz algumas coisas já... ela já tem meio que um dom ali para poder ver algumas coisas. Sem ela perceber, ela já tem ali uma capacidade de avaliar de uma forma mais sistemática. Mas, gente, todas essas informações que eu estou trazendo são informações que vão facilitar. Lógico que se você for abrir um negócio de baixo risco, com baixo investimento, você não vai pensar em todos esses detalhes. É importante que se pense? É importante, porque quanto mais informação, menor o risco de dar errado, né? Mas depende muito do tamanho do seu investimento. Se você vai abrir um hotel, quanto você não vai investir numa estrutura? Então, se você vai abrir um restaurante, qual o tamanho do seu investimento? Então, quanto maior o investimento, maior a cautela nas tomadas de decisão. Então, tudo isso que nós falamos até agora são as informações da inteligência de marketing para a gente abrir um negócio. Essas são as informações tradicionais. Agora, eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre quando a gente fala do marketing digital, quais foram as mudanças que a discussão sobre inteligência de marketing nos trouxe? Porque ela nos trouxe. Quando a gente pensa no marketing digital, a gente já está falando de mudanças, né, que a tecnologia de informação e comunicação tem favorecido a esse processo de inteligência de marketing. Então, o que é o marketing digital, né? Quando a gente pensa nesse digital, é uma série de ações e de estratégias focadas em promover uma empresa, um produto ou um serviço na internet. Então, a gente começa a entender que quando a gente tem estratégias focadas nessas empresas dentro da internet, a gente começa a ter um processo de digitalização desse marketing. Então, o marketing digital, ele surge como uma oportunidade de explorar canais de conectividade para exibir uma empresa ou um negócio para o mundo, permitindo que milhares de pessoas e novos clientes conheçam a marca. Então, o digital trouxe para o marketing, trouxe para as empresas uma janela para o mundo. É lógico que muitas das vezes você tem um negócio local. Então, você tem um restaurante local, você tem uma papelaria, você tem um negócio que o atendimento dele é local. Mas muitas das vezes você tem, hoje, quantas empresas hoje não fornecem para todo o Brasil? Certo? Lojas de roupa, de sapatos, que você não precisa necessariamente ter uma limitação geográfica, né? A partir do momento que você tem uma comunicação que não tem esse limitador. Então, isso são coisas que o digital tem nos favorecido. E aí, quando a gente pensa na informação de marketing, quando a gente pensa em entender essa inteligência de marketing, a gente tem 3 tipos de tráfego nas redes sociais. Nas redes sociais que eu digo, é na base que são nós, enquanto consumidores, fornecemos informação o tempo todo, nós deixamos rastros na internet o tempo inteiro. E existem três formas da gente ter dados, né, sobre essas pessoas. E a gente chama do tráfego. O que é tráfego? Tráfego já mesmo diz, é ir e vir, né? Então, quando você tem uma pessoa, tem alguém em um lugar e você quer conduzir ela a outra. Então, existem 3 tipos de tráfego que podem existir. O primeiro tráfego que existe quando a gente fala de marketing digital é o tráfego que eu controlo. O tráfego que você controla significa que você paga por ele. É um anúncio, é uma propaganda. Você vai escolher para quem você vai falar, o que você vai falar e como você vai falar. Por quê? Porque eu estou controlando, eu estou pagando. Um exemplo disso é quando você tem nas redes sociais, ou você tem no Facebook, alguma coisa assim, você vai fazer um anúncio patrocinado, ou seja, você está controlando aquela informação. Você escolheu quem vai receber essa informação, você escolheu como essa informação vai ser recebida, você escolheu o tipo de post criativo que a gente fala que essa pessoa vai vir. Então, esse é o tráfego que eu controlo. É a informação de marketing que eu controlo. Eu escolho tudo e controlo. Esse é um dos tipos de informação que eu tenho.
O outro tipo de informação, e aí tem o Google Ads, o Facebook, o YouTube Advertising. Então, todas essas são ferramentas próprias para que eu consiga gerenciar anúncios, gerenciar propagandas, anúncios, para chegar até o consumidor que eu escolho. Eu controlo isso, eu pago isso. O outro tipo de tráfego que acontece, é o que a maioria das empresas utilizam quando a gente pensa em redes sociais, é o tráfego que eu não controlo. Qual que é o tráfego que eu não controlo? O que você posta no Instagram, por exemplo. Se você tem um negócio e utiliza uma rede social para se comunicar, significa que você postou lá uma propaganda no seu feed, ou nos seus stories. Se você não pagou, se você fez isso gratuitamente, quem está escolhendo quem vê isso não é você. É a plataforma. Porque é uma plataforma privada. Então, a plataforma só entrega para quem ela quer. E ela tem diversas formas de fazer isso. No caso do Instagram, ela tem diferentes algoritmos, né, os algoritmos dela, que estudam o comportamento do consumidor para ela, com base no que é melhor para ela, enquanto plataforma privada de dados, e ela distribui esse conteúdo de uma forma que seja boa para ela. Tanto que existem contas que uma pessoa, organicamente, que a gente fala, que é o tráfego que você não controla, você tem acesso a uma média de 6 a 10% das pessoas que te seguem. Então, se você tem 1.000 seguidores, a sua empresa tem 1.000 seguidores, você vai apresentar isso aí para uma média de 600 pessoas, né? 600 não, minto. Se você tem 100, você vai apresentar isso, eu vou fazer conta fácil, para 6 pessoas. Se você tem 1.000, você vai apresentar isso para 60 pessoas nos seus stories, e aí vai, né, no seu feed, e ela vai entregar de acordo com o que é importante para ela, você enquanto usuário dela. Ela não vai considerar a sua empresa, porque você não está pagando. Você é mais um usuário para ela. Então, esse é o tráfego que eu não controlo, que é o tráfego orgânico, tá? Que aí então, é o que a gente chama de SEO, que é o Search, que é de busca, que é o YouTube, quando você está assistindo um vídeo, e todas as outras plataformas de redes sociais. E aí eu tenho o que eu chamo de tráfego proprietário. Para eu entender, o tráfego pago é aquele que você pega uma plataforma você pega uma plataforma e você paga essa plataforma para utilizá-la enquanto ferramenta de comunicação do seu negócio. Então, você vai pagar o Facebook, você vai pagar o YouTube, você vai pagá-los para que a informação chegue a quem você quer, como você quer, da forma que você quer. O tráfego que eu não controlo é o que a gente chama de tráfego orgânico, tá? Ou seja, quem vai discutir como isso vai ser entregue vai ser a plataforma da forma que ela quiser. Você não controla nada, tá? Você está ali organicamente postando seus conteúdos. E qual é o terceiro tipo de tráfego? É o tráfego proprietário. O tráfego proprietário é quando você, organicamente ou de forma paga, tá? Eu pego os dados dessa pessoa para minha empresa. Olha a inteligência de marketing aí. Não dá para eu pagar sempre, gente, para ter dados dessas pessoas. Se toda vez eu tiver que pagar para falar com o meu consumidor, se eu tiver que pagar essas plataformas para pegar um dado do meu consumidor, eu nunca mais vou deixar de pagar. E tudo bem que seja um investimento que você faça com comunicação mensal da sua empresa, está incluído no seu orçamento mensal, tudo bem. Só que eu tenho que otimizar esse meu investimento. Então, o que eu faço? Eu faço o tráfego pago e pego dados dessa pessoa e trago para o meu tráfego proprietário. Então, quando você baixar um e-book, por exemplo, ou quando você vai acessar alguém, você deixa o seu e-mail e em contrapartida, você recebe algum material. Seja um e-book, seja uma foto, seja um livro, seja um acesso a uma plataforma, seja uma imagem, não importa. Você sempre deixa o seu e-mail, deixa o seu WhatsApp, você deixa alguma informação para ter aquele dado que te interessa de volta. É a hora que a empresa está fazendo o quê? Construindo o tráfego proprietário, os dados dela. Então, ela está pegando os seus dados de consumidor potencial e criando o próprio banco de dados dela. Para quê? Para que ela possa entrar em contato com você sem depender de ninguém, nem do tráfego pago e nem da dependência do orgânico. Então, isso é o tráfego proprietário. É quando a gente começa a trazer os dados dessas pessoas para que eu passe a controlar. Roberta, tá, agora o que isso tem a ver com inteligência de marketing? Exatamente aí. A forma que você utiliza todos esses dados que estão disponíveis no marketing digital
dessas pessoas através dessas grandes plataformas de rede social e como você transforma tudo isso num tráfego proprietário, que é uma jogada que as pessoas não fazem. É um processo da inteligência do marketing digital que as pessoas não fazem. Quem faz? Grandes players, grandes empresas. Mas os nossos pequenos empreendedores, as nossas pequenas empresas, elas comem mosca, elas não fazem isso. Ou elas ficam tentando se matar para produzir conteúdo, para poder ter um Instagram que movimente, sendo que ela está trabalhando numa plataforma privada, numa plataforma que ela não controla esse tráfego, ela não controla quantas pessoas vão ver, quem são as pessoas que vão ver. Se você é uma empreendedora e está começando agora e está vendendo lingerie, por exemplo, se a sua mãe vai lá e curte, a sua mãe comenta, que lindo, seus amigos, o que o Instagram está fazendo? Ele está entregando para essas pessoas o seu conteúdo. E aquela pessoa que é um potencial comprador de você, ela não está entregando. Por quê? Porque a forma, torna a dizer, o Instagram, o grupo, né? O Instagram, o Facebook, o WhatsApp, eles são um grupo de quê? Eles são um grupo de uma empresa privada que visa a experiência do usuário quando você não paga. Então, se você não paga, você é um usuário como todos os outros, e ele tem uma forma de te avaliar e de entregar os conteúdos para você. Ah, mas eu sou uma empresa, eu uso o business management, eu uso o gerenciador de anúncios, ótimo. Então, você paga para ele e ele te dá todos os dados, né, para você utilizar, porque você é uma relação de negócios que tem ali. Então, é o tráfego pago. E aí, qual que é a grande jogada? Transformar, né? Qual que é a grande jogada? Transformar. E é o WhatsApp, Instagram. Objetivo, transformar todos os tipos de tráfego em tráfego proprietário. Esse é o grande lance da inteligência de marketing, quando a gente pensa nos empreendedores, nos empresários, para a gente poder trabalhar isso, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilinho? Marcelo, Beatriz, Jaina, Débora, Thalita? Tranquilo? Tranquilo, prof. Estou me equilibrando aqui com a criança que acordou, mas está tudo certo. Tá ótimo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Deu para entender essa parte do tráfego certinho? Por que a gente trabalha em inteligência de marketing com ele? Deu sim, prof. Tá ótimo. Sim, entendi. Tá ótimo, obrigada. Tá, então a gente vai fazer o seguinte. O que é lead? Lead, a palavra lead, o que é? Lead é uma forma de qualificação de um contato. Quando você vai lá naquele site, pega um e-book e deixa o seu e-mailzinho, ou o seu WhatsApp, ou o seu nome, ou o que for, qualquer informação que você deixa, é o que a gente chama de lead. É uma forma de qualificar um contato. É uma forma de você trazer esse dado para o seu tráfego proprietário. Então, quando você vai fazer... E aí existem trocas, por exemplo. Você tem uma empresa de lingerie. Você vende lingerie. Como você pode conseguir o contato de WhatsApp dessa pessoa? Para você parar de depender da entrega do Instagram e jogar ela num grupo. Você pode propor promoções para entrar num grupo. Entre no grupo e tenha promoções. Entrou no grupo, tem desconto de tantos por cento nas vendas. Porque aí você consegue não depender só da post do Instagram para mostrar suas lingeries. Você começa a postar onde? No seu grupo do WhatsApp. Então, você transforma esse tráfego orgânico, você pega uma qualificação de um dado, você pega o número do WhatsApp, você pega esse dado, você transforma ela em quem? Num que a gente chama de lead, tá? Qualquer visitante que informar seus contatos de troca algum conteúdo é chamado de lead, tá? Em troca de um desconto, em troca de um e-book, em troca de participar de um curso gratuito. Quantos de vocês não fizeram curso gratuito e tiveram que se cadastrar? Né? O que é isso? Nada mais é que a captação de um lead, que é transformar um tráfego orgânico ou um tráfego pago num tráfego proprietário. Alguém que entra em contato com a empresa interessado em mais informações sobre produto e serviço. Eu vejo que isso é outra coisa que as pessoas comem muita mosca quando falam dos pequenos empreendedores. O que ele faz? A pessoa manda uma mensagem perguntando preço, perguntando alguma informação e ele só responde. E ele não interage, ele não tenta captar uma informação qualificada dessa pessoa para que entre em contato com ela quando surgir um outro produto, ou quando tiver algo que seja de interesse dele. E aí, gente, quando a gente pensa em informação de marketing, olha só que interessante. Como a gente está falando de uma plataforma digital, como a gente está falando no marketing digital, onde a gente tem um universo de pessoas que entram em contato para fazer um curso, para baixar um e-book. Olha o número que a gente tem. A cada 1000 contatos que você tem, 1000 e-mails, 1000 telefones, a cada 1000 contatos, a cada 1000 links que você tem,
a gente consegue prospectar, ou seja, qualificar, conversar, dialogar, uma média de 10%. Mas a gente consegue transformar em consumidor, gente, 1%. Olha só, quanto mais leads você tem, maior a sua capacidade de vender. Mas a conta que se faz na internet, né, principalmente para produtos que estão ali na internet, que estão ali, né, nessa dificuldade de você... E a gente fala de infoprodutos, a gente fala desses produtos que são nesse nicho, a gente tem um retorno de 1%. Fala, nossa, professora, como é difícil. É difícil. Então, a gente vê muita gente falando, achando que vai fazer milagre pela internet, quando, na verdade, existe toda uma estratégia de informação de marketing que você tem que ter. Às vezes, você acha que você vendeu super mal um produto que você esteja vendendo, um curso, alguma coisa, quando, na verdade, você está acima desse 1%. Você já está acima da média, né? Eu lancei um produto ano passado, na época da política, eu, Priscila e uma outra sócia minha, nós criamos o marketing político para mulheres. Então, a gente estava ajudando mulheres a trabalharem o marketing delas na internet, ajudando outras mulheres a vencerem campanhas eleitorais, né? E, para vocês terem uma ideia, nós captamos, de lead, de e-mails, nós tínhamos, acho que eram 2.500 e-mails. E nós vendemos, acho que foram 45 cursos, uma coisa assim. E na época, quando a gente estava em campo, nossa, mas 2.500 pessoas deixaram mensagem para a gente e tal. E nós vendemos 45, a gente ficou super chateada. E aí o nosso lançador, né, que lançou o nosso produto, ele falou assim, vocês venderam super bem, porque a gente vendeu mais que o dobro do que era se esperado pro negócio, né, para a quantidade de leads que a gente captou. Então, assim, gente, tudo isso são estratégias que a gente tem que entender para a gente saber o que, se deu certo, se não deu certo, rever os processos, tá? E a inteligência de marketing, principalmente quando a gente fala do marketing digital, que é entender todo esse trâmite, todas essas informações que ficam na rede para a gente melhor escrever. Gente, eu vou parar aqui, porque na próxima aula a gente vai falar do Google Ads, como a gente capta a informação do Google Ads, a gente vai falar sobre o Facebook Ads, a gente vai falar sobre Big Data, a gente já vai falar sobre, no marketing digital, quais são as principais fontes de informação de marketing que a gente tem. Torno a dizer, gente, tudo que a gente falou até agora, é importante vocês entenderem o mercado e como ele funciona. E a inteligência de marketing nada mais é do que a qualidade das informações sobre o mercado que a gente tem para tomar uma decisão enquanto empresário, tomar uma decisão enquanto empreendedor. A entrada do marketing digital, ela foi um divisor de águas, porque ela passou a nos permitir ter acesso a dados das pessoas que antes, no tradicional, a gente tinha que coletar sozinhos, e hoje a gente tem grandes plataformas que fazem a coleta desses dados. Na próxima aula, quando a gente for entrar, por exemplo, no gerenciador de anúncios do Facebook, vocês vão ver como você consegue mapear essas pessoas dentro do próprio Facebook. Você consegue escolher se você quer conversar com mães de crianças que ainda estão na creche. Eu quero um anúncio só para mulheres que têm filhos que estão na creche. Eu quero só para quem acabou de ficar noivo. Eu quero um anúncio para quem acabou de se divorciar. Eu consigo hoje ter acesso a dados que antes da tecnologia de informação nunca seriam possíveis, né? E tudo isso é a inteligência de marketing. Então, você tem a teoria da inteligência de marketing, as informações que existem no mercado, e hoje a gente tem ferramentas desse marketing digital que nos subsidiam da quantidade de informações que facilitou muito a vida do empreendedor e do empresário. Qual é a grande dificuldade? Fazer com que esses empresários, fazer com que esses empreendedores acessem esses dados, tenham condições de acessar esses dados, como eles podem fazer para acessar isso. Muitas das vezes o nosso problema se chama comunicação. Tá bom? Tudo bem até aqui? Tudo bem, prof. Tudo bem. De Débora, Janaína, Beatriz, Marcelo, tranquilo então? Podemos finalizar aqui? Tudo tranquilo, prof. Tranquilo. Então tá ótimo. Então tá. Qualquer dúvida, vocês já estão lá no grupo do WhatsApp, é só vocês mandarem uma dúvida para mim. Não vai ter pergunta no fórum, porque a gente teve que mudar a aula para hoje, mas na próxima segunda-feira estaremos juntos e a gente vai desmembrar toda essa parte de informação de marketing dentro do marketing digital, dentro dessa digitalização, dentro dessa evolução da tecnologia de informação e como que ela tem ajudado a gente, profissional de marketing, como ela tem nos facilitado a vida quando a gente pensa em falarmos de forma assertiva.
com o nosso consumidor e de forma assertiva entender as reais necessidades desse mercado para minimizar o risco do nosso negócio. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Então tá. Amores, Thalita, beijocas no filhote. Gente, Débora, Janaína, Beatriz, Marcelo, um abraço, um beijo. Até a próxima semana. E qualquer coisa, só dá um grito lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Boa noite, prof. Tchau, obrigada. Boa noite, prof. Boa noite, gente. Até mais. Obrigada pela companhia.